E assim, com esse ritmo de que vai realizar uma obra em que põe toda a sua esperança e de quem tem confiança no idealismo verdadeiro dos homens da Revolução, que o Dr. Armando Lacerda nos conduz pela ala esquerda do edifício. Há uma larga escada que vai ao segundo pavimento. Sob essa escada, longos bancos de madeira. E de um lado para outro, espreitando curioso, gesticulando, rindo, encolhendo-se com desconfiança pelos cantos ou olhando passivamente ao acaso, umas 12 crianças vestidas de macela azul nos aparecem, com essa estranha fisionomia dos que não ouvem e não falam, e que nos dão a impressão de os podermos, de repente, desencantar. Vamos recebendo instruções sobre sua mímica. Um bate no meio da testa, comunicando-se com o companheiro. Está indicando que eu sou o diretor, diz-nos o Dr. Armando Lacerda. Outro junta todos os dedos e abre-os depois no ar. Imitando uma explosão, refere-se ao magnésio da fotografia. A certeza de que vão ser fotografados enche-os de alegria. Endireitam a roupa, abotoam a gola, tomam mesmo atitudes de certa importância e divertem-se muito com todos esses preparativos. Pela primeira vez, nos encontramos diante de tantos surdos mudos. Passa-nos pela cabeça um mundo de coisas várias. Todo o mistério do pensamento daquelas crianças perturba-nos. Lembramos esse milagre das comunicações entre o nosso espírito e o ambiente. Ocorre-nos o velho aforismo: nada existe no pensamento que não tenha passado pelos sentidos. Na realidade, a gente tem uma compreensão do esforço do Império Brasileiro, da figura do imperador Pedro II, de aproximar o nosso território brasileiro das luzes, né, desse efeito do iluminismo, das luzes, né, da criação de vários institutos em relação aos surdos. Ele compreendia que, para o Império Brasileiro, seria importante essa aproximação com esse movimento, com essa ideia iluminista de trazer luzes, enfim. E, naturalmente, com as próprias condições também, contando favoravelmente com as condicionantes históricas do campo da educação de surdos. Nós tínhamos como uma referência muito forte aqui, tudo, né, girava em torno da França, a cultura francesa, enfim. E lá na França tinha um grande instituto, que é o Instituto Nacional dos Jovens Surdos de Paris. Então é de lá que veio o fundador, o idealizador dessa instituição, que era um surdo francês, professor, que veio e apresentou um relatório já em junho de 55, né, um relatório ao imperador com a intenção de criar um instituto nos moldes dos institutos franceses, né? E a discussão que tinha nesse relatório, se seria privado, se seria público, se haveria uma participação do próprio império, como apoiar bolsistas, alunos eventualmente menos favorecidos, enfim, socialmente, economicamente, e assim começa essa bela história, um documento que é uma carta desse surdo francês, em 55, propondo ao imperador que apoia a iniciativa e forma uma comissão com o Marquês de Abrantes, Marquês de Olinda, para acompanhar essa criação do que hoje nós chamamos de Instituto Nacional de Educação de Surdos. Na altura, chamava-se Colégio para Surdos Mudos de Meninos e Meninas. Na realidade, o Instituto começou dentro de um colégio, né, de um casal francês chamado Vassimon. Era uma turminha dentro dessa escola, desse colégio deles. Mas havia talvez uma desconfiança ou uma dificuldade ali que a gente pode compreender dos pais e das famílias matricularem seus alunos nesse instituto. Um instituto dirigido por um surdo francês, né? Talvez houvesse um pouco de estranhamento e a gente precisa colocar essas questões no contexto da educação pública na altura
no século XIX, né? Segunda metade do século XIX, década de 50, 55, 57, quando essa discussão estava em pauta a criação dessa escola, né? Para que a gente também não se distancie e fique só tentando compreender o Instituto fora do contexto da escolarização, a quem se destinava, quem ia para as escolas públicas ou privadas, né? Nós começamos no primeiro ano com 2 alunos, já no final, em novembro, entrou mais um. Então, aquilo era tudo sempre muito lento, né? Essa consolidação dessa ideia de uma escola público-privada para a educação de meninos e meninas surdas. Um outro desafio, que foi um desafio que mais para frente, até infelizmente desfavorável para as meninas, é ser uma escola mista, porque na realidade a marca era a surdez, mas não era comum no século XIX escolas mistas, você tinha escola de meninos e escola de meninas. Agora, uma escola de meninos e meninas era um desafio para a compreensão da época, porque essa marca de gênero era uma coisa muito forte, né? Bom, o E fica aqui até 61, né? Ele tem algumas dificuldades aí com o Marquês de Abrantes, com o Marquês de Olinda, com essa comissão inspetora. Há um momento muito difícil, quando o E vai embora, que aponta quase que um fechamento da instituição, até que um professor, que era professor também do Pedro II, que estava viajando pela França, fazendo uma viagem pela Europa e tal, ele recebe um comunicado seguinte: olha, dá uma olhada aí nos institutos franceses, como é que é a educação de surdos, quando você voltar ao Brasil, então você vem nos ajudar aí a dar um encaminhamento a essa instituição. Aí o Magalhães Couto volta e ele fica dirigindo um pouco o Instituto, mas também as coisas também não conseguem fluir direito, até que um médico importante do Império, o Dr. Tobias Leite, vem como interventor para poder entender o que estava acontecendo e fica 28 anos como diretor do Instituto. E ele realmente faz história. A gestão do Dr. Tobias, assim, organiza a instituição. Ele entra, já mexe no regimento, ele se aproxima do Instituto de Surdos de Paris e faz uma série de iniciativas importantíssimas. Ele traz os livros, manuais, compêndios de como educa os surdos e traduz. E faz reprodução, 600, 700 cópias, e devolve para as províncias daqui do Império. O Dr. Tobias tinha essa visão nacional dessa responsabilidade do Instituto, né? Muito interessante isso. Ele achava que era pouco para tamanho investimento, né? Ficar somente no âmbito de 30, 15, 20 alunos aqui nas Laranjeiras, numa chácara. Então, ele entendia que o que acontecia aqui deveria ser projetado nacionalmente, de modo que os surdos em outras províncias pudessem também ser atendidos, né? Nos anos 70, 80, do 19, você já tem surdos do Brasil inteiro estudando no INES. Quer dizer, na altura, o Imperial Instituto dos Surdos Mudos. Então, assim, esses meninos vinham para cá, naturalmente, precisamos investigar os tutores, os professores, as próprias famílias, são famílias mais abastadas, naturalmente que tinham mais acesso à informação, porque a gente acredita que as pessoas que estão mais distantes do que está acontecendo em termos de informação e tal, não saberia que existia na corte um instituto onde se educava e se profissionalizava e dava uma linguagem às nossas crianças surdas brasileiras. Esse dado também é importante porque conversa, né, com uma discussão importante no campo da linguística, no campo da educação de surdos, que é essa disseminação da língua de sinais, porque os alunos ficavam aqui, né, nesse caldeirão, né, surdos juntos, se comunicando com a língua de sinais, enfim, e quando eles voltavam para os seus estados, para as suas províncias, enfim, né, para as suas casas, eles voltavam com essa característica linguística, com essa característica de ter adquirido uma língua, né, numa comunidade no tempo em que ele permaneceu aqui. Então, essa disseminação, essa expansão da língua de sinais no Brasil, ela advém
desse foco dos meninos aqui, 6, 7, 8 anos de sua escolaridade, e depois voltando para os seus estados e a partir daí em contato com outros surdos. Eu tenho uma compreensão, o seguinte, uma coisa é o debate, outra coisa é a realidade. Existe aí um fosso entre o debate que se trava e o cotidiano de uma instituição só de surdos. Eu, por exemplo, esqueci um pouco a mímica, porque eu fazia força para falar com eles. Eu fazia muita questão da leitura labial. E era uma coisa primorosa que eu achava, e fazia questão, e eu dizia, mão não. Agora, outros usavam. Os de linguagem escrita usavam muito mais do que eu, não é? É lógico. Mas não é que a gente proibisse, amarrasse mão, não. Se usava, mas aquele que interessava usar falando, não é? Mais que o outro que interessasse mais, até escrevendo. Anda com um papelzinho no bolso e escreve de linguagem escrita. Então, é inconcebível a gente pensar um cotidiano com tantos surdos juntos, mesmo que a orientação em alguns poucos momentos fosse aquisição de linguagem oral e fala, né, de modo que esses alunos não pudessem conversar, entende? Com a língua de sinais. Então, isso é impossível. Se você faz uma entrevista com os professores de várias épocas, de épocas diferenciadas, eles vão dizer o seguinte, não, a gente se comunicava de todas as maneiras, né? Naquela época veio a novidade que não podia mais usar mímica. Então resolveram que não havia mímica. Mas a gente fazia mímica. Você vê a experiência de método oral puro, né, como veio numa deliberação aí de um congresso que teve em Milão em 1880, na Itália, né, indicando, olha, a melhor condução para a educação de surdos é conduzir pela aquisição de linguagem oral, os sinais isolam, etc, etc, etc. Era oral, era oral. Era linguagem oral. Oral. Agora tinha a parte escrita. A parte escrita tinha sempre que se dar. Mas isso ali no âmbito da sala de aula, porque nas oficinas, no campo e no dia a dia, no internato, na hora de dormir, os surdos sempre se comunicaram com a sua língua, que hoje é reconhecida, né, como segunda língua reconhecida no Brasil, língua brasileira de sinais, fruto de uma luta política enorme deles. E hoje nós temos aí não essa língua entrando na mediação ou na adesão maior ou menor de um professor. Hoje ela é legal. Então o ensino é bilíngue e a língua de instrução é a língua de sinais, fruto de um processo histórico enorme deles e naturalmente de professores que aderiram a essa perspectiva. Com a chegada do Dr. Tobias Leite no Instituto, o Instituto ganha uma outra configuração. Ele traz uma série de benefícios para o Instituto. Inclusive, é na gestão dele, já nos anos 60 do século XIX, 68, salvo engano, que o Instituto passa a funcionar com sede própria aqui já na Rua das Laranjeiras, né? Porque anteriormente nós começamos em Botafogo, nesse colégio desse casal francês, né? Da Madame de Vassimon e o senhor Vassimon, e depois tivemos na Ladeira do Livramento, num outro endereço também em Botafogo, até que ficamos aqui já no final dos anos 60 do século XIX. Nós estamos aqui, naturalmente, o prédio, ele era bem menor, um neoclássico menor, depois foi sofrendo obras até que, com a configuração que tem hoje, foi na década de 10, na primeira década, né, já do século XX. Mas o Dr. Tobias, ele realmente traz essa consolidação de uma instituição imperial de surdos, na gestão dele, nessa longa gestão dele, em tudo aquilo que ele aposta, né? Não só na publicação de livros, mas também a aproximação da instituição com a sociedade. E
Do ponto de vista até da língua de sinais, nós tínhamos aqui um aluno chamado Flauzino José da Gama, e o Flauzino, um dia, passeando pela biblioteca do Instituto, junto com o diretor, viu um livro de um surdo, chamado Pellissier, que era um surdo do Instituto de Surdos de Paris. E ele ficou encantado, porque era um dicionário, era uma iconografia de sinais. Né? Não era, porque os livros de educação de surdos estão lá muito registrado o alfabeto digital, então é o A, B, C, D, né? Mas esse não, isso era uma iconografia de sinais. Então ali você tinha água, você tinha os sinais cotidianos do ambiente da escola, de um refeitório, enfim, do cotidiano dos meninos. E o Flauzino falou para o Dr. Tobias assim: eu gostaria de fazer uma versão nossa, e o Tobias Leite bancou. Ele recebe naturalmente algumas críticas, ele é um homem ligado ao seu tempo, digamos assim, ele avança por uns lados, mas por outros, em relação às meninas, ele interrompe a participação das meninas aqui, ele tira as meninas, argumenta que elas deveriam ser educadas em casa. Quando eu entrei não havia nem sessão feminina aqui. Só tinha menino? Só menino. Parece que em 35, se não me engano, em 35 é que foi criada uma sessão feminina. Mas não tinha. Um outro debate que se travou aqui entre o Dr. Tobias e o Menezes Vieira, que era um professor também de ponta, era em relação à natureza do ensino, né? O Menezes Vieira apostava na história de tinha que oralizar, de fazer aquisição de linguagem oral, e o Dr. Tobias Leite dizia: olha, eles ensinam um pouco da escrita e o ensino profissionalizante, porque vai ser muito mais produtivo para eles, né? Porque os alunos tinham aqui oficina de encadernação, que era considerada, quando eu entrei para cá, a melhor oficina do Rio de Janeiro. Era a oficina de encadernação feita pelos surdos. Tinha sapataria também, né? Sapataria, alfaiataria e encadernação. Desenho e modelagem. Desenho também os desenhos aqui eram primorosos. Agora, eu lamento isso sinceramente, não havia um instituto